Olá pessoal, tudo bem? Então, como prometido, eis-me aqui para falar sobre o Pax. E no vídeo de hoje eu falarei como fazer um Pax. Bueno, começando. O que é um Pax? Um Pax é uma união estável aqui na França. Tá? Então tem o casamento, tem a união estável. A mesma coisa do Brasil. Tem um casamento, tem a união estável. Então, qual que é a diferença? Eu acho que um casamento é mais burocrático. Até mesmo para preparar toda a documentação e etc. O processo para fazer um casamento aqui na França ele é mais burocrático do que o processo do Pax. O Pax, em resumo, é você, literalmente, reunir todos os documentos que você precisa, enviar para a prefeitura, ir na data agendada, assinar e pronto. Ele é um processo bem menos complicado. Ah, sei lá, não deu certo, quero separar, o que eu faço? Basta escrever uma carta para a prefeitura, preencher um formulário. Então ele é muito mais fácil de fazer, fácil de dissolver. Ah, mas e o casamento? Tá, o casamento ele é um pouquinho mais burocrático para se fazer, ele é difícil de se dissolver, porque é um divórcio, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo pode fazer um Pax? Sim, todo mundo, seja franceses ou estrangeiros, podem fazer um Pax aqui na França. O que muda? É a quantidade de documento que cada um vai ter que fornecer. Então, por exemplo, eu sou brasileira, eu tive que apresentar os meus documentos tiveram que ser traduzidos, eu tive que apresentar documentos que vieram do consulado, etc. Coisas que o meu parceiro ele não precisou. Para os franceses, gente, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. E, bom, falando bastante, falando rápido, peraí, deixa eu me hidratar. Bom, então você tendo mais que 18 anos, lógico que vão ter uma série de condições, por exemplo, não são aceitos relacionamentos poligâmicos, você não pode estar casado ou ter um Pax com a outra pessoa, né? Então, coisas assim. Então o Pax aqui ele é entre duas pessoas e tem essas condições. Mas ele é tranquilo, eu acho o Pax assim, tranquilo. Então, bom, eu reuni aqui os documentos que a gente precisa. Então, para quem é estrangeiro, eu vou deixar aqui embaixo o site que você vai entrar. Ele é o Service Public. E lá tem várias respostas para essas questões, o Pax, do casamento, inclusive para quem é estrangeiro, o que você precisa. E foi lá que eu consultei o que eu precisava. E também na página da Prefeitura de Estrasburgo, que é a cidade que eu vivo. Então, o que eu recomendo a você é entrar no site do Serviço Public e também no site da Prefeitura da sua cidade e ver a lista de documentos que eles pedem para o Pax. Porque, por exemplo, vai ter um documento aqui que eu vou falar que não está na lista do Serviço Public, mas está na lista da prefeitura. E quando eu perguntei, eles confirmaram, não, a gente quer esse documento, tá bom? Então vamos lá. O primeiro documento para estrangeiro é a certidão de nascimento de inteiro teor, com menos de 6 meses e traduzidas. Bom, vamos por partes. O que é uma certidão de nascimento de inteiro teor? Mas a polícia agora? Enfim. Bom, a certidão de nascimento de inteiro teor, ela é a sua certidão mais detalhada. Então, por exemplo, a gente tem na nossa certidão de nascimento, que a gente tem desde pequeno, etc. Ela é uma versão curta, né? A de inteiro teor, ela é extremamente detalhada, assim, muito mais detalhes. E se você for divorciado, por exemplo, eu sou divorciada no Brasil. Já sou divorciada, deixa eu ver, mais quase 10 anos. E no Brasil eu fiz meu divórcio, eu tenho minha certidão de divórcio. E quando eu pedi a certidão de inteiro teor, ela veio com os detalhes, com a averbação do divórcio já. Então eu não precisei apresentar uma outra certidão, apenas essa certidão. Ela veio todos os detalhes na minha certidão de nascimento, mais a averbação do divórcio. Eu tive que pedir, né, uma nova, porque a França exige que seja com menos de 6 meses. O que é, sei lá, pra mim, pura burocracia. É que para os franceses é muito fácil ter uma certidão, pedir uma certidão de nascimento assim, toda hora, chega para eles por correio. Para nós brasileiros, a gente tem que ir no cartório, às vezes tem que marcar horário e tem que pagar, porque essas coisas não são baratas, né? Enfim, eu estava aqui na França quando eu comecei o processo do Pax. Então, eu liguei pro cartório no Brasil,
Também, depois falei com eles por e-mail e pedi a minha certidão de inteiro teor. Eu falei, olha, eu preciso, estou morando aqui na França, não tenho como ir pro Brasil agora, tem como vocês, por favor, né, fazerem a minha certidão de inteiro teor e a minha mãe ir buscar? Aí eles aceitaram. Eu acho que isso vai variar de cartório para cartório. Mas, como minha mãe, né? Mãe, eles aceitaram que ela fosse, buscasse a minha certidão. Então, a minha mãe foi lá no cartório, ela pediu, acho que foram umas 2 vezes, na verdade, que eu tive que pedir uma certidão de nascimento aqui na França. E ela que foi lá no cartório, ela pegou a minha certidão de nascimento com inteiro teor e ela me mandou aqui pra França através de uma transportadora que eu esqueci o nome. Eu vou lembrar, eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Então, assim, isso tem que ser à risca. Ah, mas é a certidão de nascimento que eu consigo tirar online? Não, gente. Não. Eu sei que é trabalhoso, mas inteiro teor. Se você ainda tá no Brasil e vai vir para a França fazer o Pax, antes de vir pro Brasil, já pede tudo que é esse tipo de documento, tá? Já facilita a sua vida. Economiza dinheiro, porque é caro pra caralho pra trazer coisas do Brasil pra cá, de documentação. Aí você vai lá no cartório, perde essa certidão, beleza. E depois ela precisa passar por uma tradução. A tradução, ela precisa ser juramentada, se você vai fazer lá no Brasil. O que eu fiz é passar por um tradutor aqui na França. Então, eu tenho um contato de uma tradutora que mora aqui perto de onde eu moro, e ela faz traduções, né, juramentadas, etc. E eu confiei esse documento para ela. Lembro que eu só precisei enviar o scan, e ela fez, assim, maravilhosamente, ou uma cópia, etc. Ela fez a tradução e me enviou depois essa tradução. Então, eu tive que apresentar a cópia da minha certidão de nascimento, mais a tradução, tá? Isso foi um documento que must. Bom, e depois? Depois vai ter a Déclaration Conjointe d'Impact. Bom, eles dizem que a declaração e a Convention de Pax. Esses 2 documentos, eles já vão estar lá num formulário. Vai ter também, acho que um formulário para você preencher. Você só faz o download e você assina, tá? Eu acho que em um desses documentos, provavelmente vai ter lá você atestando que não é uma relação poligâmica e que você não tem um outro relacionamento à parte, que você não é poligâmico, etc. Então você só tem que... Esses são documentos que você vai baixar, você vai completar e assinar. Não tem segredo, tá bom? Então não vou falar desses 2 documentos porque vai estar lá já, assim, preparado, né? Depois, uma peça de identidade dentro da validade. Então, passaporte, né? Você vai estar lá com o seu passaporte, ele tem que estar com menos de... Se ele está dentro dos 6 meses para expirar, você precisa tirar um novo passaporte. Se ele ainda vai expirar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, tranquilo. Então, você vai tirar uma cópia desse passaporte. Bueno. E também, no dia, você tem que apresentar o passaporte original. Depois, um certificado de non-pax de menos de 3 meses. O que é isso? Você vai mandar um e-mail para a administração francesa pedindo para eles enviarem uma declaração dizendo que você não tem um Pax ainda na França, tá bom? Vou deixar o e-mail aqui também. Você vai escrever, preciso de um certificado de non-Pax. Isso o seu parceiro, parceira francesa também vai precisar, tá bom? Então, esse é um certificado que vai ser a administração francesa que vai te enviar. Eles enviam por e-mail, é só fazer o download, tá, gente? Imprimir e enviar. Depois eu acho que eles mandam por correio também, mas não é obrigatório apresentar o que tá por correio. Você pode apresentar o que mandam no e-mail, que é o que eu sempre mandei. Depois tem o certificado de coutume. Coutume? É o certificado de costume. Bom, o que é o certificado de costume? Este é um documento que, se você está aqui na França, você vai pedir para o Consulado Brasileiro de Paris. Ele é um documento que explica o que é uma união estável no Brasil, tá? Ele vai explicar tudo ali, o que é uma união estável no Brasil, como funciona, quais são as regras brasileiras para uma união estável. Eu pedi no site do Consulado Brasileiro, você envia tudinho lá, certinho. Vai ter um momento que você tem que colocar um número de um documento oficial, ou RG ou passaporte. Se você preenche tudo e coloca o passaporte, você tem que mandar o seu passaporte para o consulado.
Bom, nossa, como assim? Vou mandar meu passaporte pro correio, pro consulado. Sim, foi o que eu fiz. Eu preenchi com o passaporte. Então, eu tive que mandar, eu acho que foi cópia de certidão de nascimento, foi cópia de residência aqui na França, comprovante de residência, então fatura de água, luz ou internet, qualquer uma dessas coisas. Então eu preenchi, bom, deixa eu explicar por parte. Entrei no site e preenchi a demanda para um certificado de costume. Coloquei lá o número do meu passaporte, o endereço. Você tem que pagar uma taxa também, aí eu paguei. E você tem que... Se você não estar em Paris, se você mora em Paris, aí é diferente. Você pode ir pessoalmente lá no consulado entregar os documentos, né? Como eu moro em Estrasburgo e é muito mais complicado para eu ir para Paris, então eu fiz todo esse processo por correio. Eu mandei, o consulado ele vai dar uma lista específica de documentos que você precisa enviar. E tipo de envelope, etc. Tá tudo bem explicadinho no site do consulado. Então eu segui as orientações e mandei sim o meu passaporte por correio, tá, gente? Mandei por La Poste. Chegou tudo certinho. Eles me mandaram de volta com menos de 2 semanas, chegou inteiro. Fiquei com o rabo na mão, com medo de perderem, né, meu passaporte, mas assim, ok, foi. Eu já vi pessoas fazendo o seguinte, preenche com o RG e manda o RG. Por quê? Porque o meu RG aqui na França não vale nada. Se o consulado perdeu o RG, bom, perdeu, né? Mas um passaporte é o meu documento, né, de identidade, tanto aqui na França quanto na Europa, qualquer lugar do mundo, é o seu documento oficial. Então, se você não quer correr risco e estar com o seu RG aqui, manda o seu RG, não precisa mandar o passaporte. Mas quando eu mandei o passaporte e já vi várias pessoas mandando, deu tudo certo, ok? Bom, então esse é o certificado de costume, que é para dizer como é que funciona a união estável no Brasil e é o consulado que vai te mandar. Se você pede pelo consulado aqui na França, ele já vem em francês, você não precisa traduzir esse documento. Se você pede esse certificado no Brasil, aí eu não sei onde é que pede no Brasil, eu acho que talvez seja no cartório. Provavelmente você vai ter que traduzir, tá? Aí, de novo, uma tradução juramentada oficial. Segundo, este é um documento que não está na lista do governo, não está na lista do serviço público, mas a prefeitura de Estrasburgo me pediu. E talvez outras prefeituras também peçam, por isso que eu te disse, olhe no site do serviço público, mas também olhe no site da prefeitura e siga o que está no site da prefeitura, porque é a prefeitura que vai dizer sim ou não para o seu Pax acontecer. Eles pediram na prefeitura um certificado de celibato, né? Certificado de celibatário. É um papel, é um certificado que diz que você está solteiro ou divorciado, viúvo, não sei. É um certificado que vai dizer que sim, você está apto a se casar ou ter um Pax com alguém. Tá bom? Que você não é casado no Brasil, sei lá, que você não tem uma outra família lá e veio aqui pra França e tá tentando casar ou fazer um Pax de novo. Beleza? Então, assim, na via das dúvidas, pede os 2 documentos. É melhor ter documento a mais do que de menos, né? Esse também é um certificado que você pode pedir no site do consulado. Inclusive, eu pedi esses documentos tudo junto, me mandaram tudo junto, assim, os 2 juntinhos. Ah, é lindinho. Gente, foi um trabalho muito bom, assim, do consulado, não posso reclamar. E é um certificado que você provavelmente vai pegar também no cartório no Brasil. E se você pegar no Brasil, né, você tem que fazer a tradução. E se você pede aqui na França, já tá traduzido. Mas é caro. Enfim, gente, paquizar custa dinheiro. Enfim, aí eu acho que manda também um comprovante de residência no nome de vocês 2. Então, por exemplo, eu lembro que aí foi um extra meu. Eu mandei um comprovante de residência no meu nome e o meu parceiro mandou um comprovante de residência no nome dele, tá bom? E é isso. Quando você estiver com todos os seus documentos, você vai juntar ele no envelope e você vai mandar para a prefeitura. Aqui em Estrasburgo foi assim. Nós fomos até a prefeitura e deixamos lá na prefeitura, ou você manda por correio, vai ser a tua escolha. Aí você vê na prefeitura da sua cidade como que você pode fazer. Se você envia por correio, ou se tem que marcar um rendezvous para entrega, etc. Quando a gente chegou lá para entregar,
Eles só pediram o nosso telefone e endereço. Foi tudo. Uma semana depois, eles nos ligaram para marcar a data de assinatura do Pax. Então, foi muito rápido, acho que assim, um mês, desde o envio de documento até a assinatura, até eu finalizar o processo, um mês, assim, foi muito rápido. O que leva mais tempo é preparar os documentos. Aí a gente foi e assinou o nosso Pax. Quando você chega lá, eles explicam. Eles explicam, por exemplo, o que é um Pax. Ele vai repetir tudo que você já leu antes. O que é um Pax na França? Aí ele vai dizer para o seu parceiro francês o que significa um Pax no Brasil. O Pax, ele é válido, assim, não é porque você se paxou aqui na França que seu Pax já está valendo no Brasil. Não. Não. Aí você precisa fazer a validação do seu Pax no Brasil ou, no caso, fazer uma união estável no Brasil. Então, assim, né? Enfim, em um outro momento talvez eu fale sobre isso, mas assim, só pra você saber, o Pax, ele é aqui na França, tá bom? Então, se você quer com seu parceiro ou parceira morar no Brasil, aí você vai fazer a validação do Pax no Brasil ou a união estável no Brasil, pra daí dar direito a autorização de, sei lá, de moradia no Brasil, tá bom? Então, o Pax aqui, ele vai te dar Nossa, minha cadeira tá caindo. Ele vai te dar autorização de viver na França, e daí se o seu parceiro francês quiser, não, vamos pro Brasil, etc., aí você tem que ver como é que faz o processo pro lado de lá, pro Brasil. Ok? Então, foi isso. Foi muito rápido, acho que foram uns 20 minutos lá na salinha que ela explicou, tá? Pax, etc. Ela revisou todos os nossos documentos, a gente teve que ir com os nossos passaportes, nós assinamos, saímos de lá já com os dois, como se diz? Já saímos com o nosso certificado de Pax, dizendo, agora vocês estão paxizados, tá aqui, E, o que mais? Eu tava quase esquecendo. Quando você assim como um casamento, você vai escolher o regime, né? Se é separação de bens, se é comunhão de bens, etc. São 3 tipos de regime e eu esqueci os 3. Aí, quando você vai lá preencher o formulário, você tem que dizer qual será o regime do seu Pax. Comunhão de bens, separação parcial de bens, separação de bens, etc. Aí você escolhe e lá no momento, quando você for assinar, ela também ela vai confirmar com vocês. Então, vocês escolheram assim, assim, assim e tal. Prontinho. Aí você está paxado, você recebe a sua certidão de Pax. E a partir daí você está pronto para dar o próximo passo para o seu titre de séjour vie privée et familiale aqui na França, que é o titre de séjour vida privada e familiar, que te dá direito a viver na França quando você tem um Pax com o francês. Tá bom? Mas isso é tema do próximo vídeo. Bom, gente, falei demais. Acho que eu falei tudo. Se ficou alguma coisa em open que vocês não entenderam, comenta aqui embaixo, aí eu respondo. Tá bom, então? Obrigada, viu, gente? Até a próxima e fiquem bem.